Um conflito milenar, uma disputa que atravessa gerações e se mantém viva até os dias de hoje. O que começou como uma rivalidade familiar se transformou em uma guerra implacável que ecoa pelos desertos do Oriente Médio. Israel e Palestina, dois povos separados por crenças, territórios e uma herança que remonta a um único patriarca, Abraão. Mas como essa disputa começou? Quais foram os erros que lançaram as sementes de ódio entre os descendentes de Isaque e Ismael? E por que o mundo ainda paga o preço por esse conflito? Prepare-se para uma viagem às profundezas da história bíblica, onde decisões impensadas e promessas divinas moldaram o destino de nações inteiras. Neste vídeo, você descobrirá as raízes do conflito entre Israel e Palestina, em um relato cheio de mistério e revelações que vão te prender até o último segundo. O conflito entre Israel e Palestina. O mundo assiste com espanto ao confronto implacável entre Israel e Palestina. As críticas se dividem. Uns condenam as ações de Israel, outros apontam o governo palestino, liderado pelo Hamas. Mas, para entender as raízes profundas dessa guerra, é necessário mergulhar na história, que remonta a milhares de anos. Tudo começa com Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas pelos quais Deus prometeu estabelecer seu reino na terra e oferecer salvação à humanidade. A saga do povo israelita, liberto da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés, culmina com a chegada à terra que Deus prometeu aos seus antepassados. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU decidiu que uma parte dessa terra seria destinada ao povo judeu, que por séculos dividiu o espaço com árabes e outros povos. No entanto, as nações árabes rejeitaram essa divisão e se uniram numa tentativa de eliminar o Estado de Israel, mas foram derrotadas. A partir desse momento, a tensão entre Israel e seus vizinhos só aumentou. A terra de Israel foi dada por Deus aos descendentes de Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. E é neste ponto que um antigo erro de Abraão começou a gerar um conflito que ecoa até os dias de hoje. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que trago aqui no canal. Agora continuando, a história de Ismael e Isaque é uma das mais fascinantes da Bíblia. Isaque, o filho da promessa, nasceu de Sara e Abraão. Já Ismael, o primogênito, nasceu da união entre Abraão e Agar, serva egípcia de Sara. Porém, Ismael não era o herdeiro que Deus havia prometido. O nascimento de Ismael se deu por conta da impaciência de Sara em esperar pela promessa divina, o que levou Agar a conceber. E assim, o primeiro filho de Abraão veio ao mundo, mas esse acontecimento gerou uma rivalidade intensa. Abraão amava Ismael e chegou a pedir que ele fosse o herdeiro da promessa. Mas Deus reafirmou que o filho prometido nasceria de Sara. Quando Ismael tinha 13 anos, Deus prometeu a Abraão que Sara, apesar de estéril, lhe daria um filho, e assim nasceu Isaque. A relação entre Sara e Agar se deteriorou a partir desse ponto. Agar, antes mesmo de dar à luz, já desprezava Sara, e isso resultou em sua fuga para o deserto. No entanto, um anjo apareceu e a ordenou que voltasse, prometendo que Ismael seria abençoado e se tornaria uma grande nação. O ápice desse conflito veio quando Ismael zombou de Isaque. Sara, ferida pela afronta, exigiu que Abraão expulsasse Agar e seu filho. Relutante, Abraão só aceitou após a confirmação de Deus de que Ismael também seria abençoado, mas que o pacto de herança seria com Isaque. Assim, Agar e Ismael foram enviados ao deserto. Quando a água acabou e a morte parecia iminente, Deus interveio, salvando-os e renovando a promessa de que Ismael teria uma grande descendência. A profecia de Gênesis 16, verso 12, revela que Ismael seria um homem de guerra, em constante conflito com seus irmãos. E assim foi. Os descendentes de Ismael se tornaram os árabes, enquanto os de Isaque os judeus. Este fato ajuda a explicar os confrontos incessantes entre Israel e Palestina, até os dias de hoje. A Torá afirma que Isaque é o filho da promessa, enquanto o Alcorão defende que Ismael é o verdadeiro herdeiro. Essa antiga disputa familiar pela herança de Abraão moldou o Oriente Médio como o conhecemos. Embora Ismael não tenha sido reconhecido como herdeiro da aliança, ele não foi desprovido de bênçãos.
Abraão o presenteou com bens materiais, assim como fez com outros filhos, e ele se tornou o patriarca de 12 tribos. Apesar do distanciamento inicial, Ismael e Isaque se reconciliaram quando adultos, sendo responsáveis pelo sepultamento de seu pai. Mas o ciclo de conflitos entre seus descendentes, especialmente com os judeus, persistiu. O legado de Ismael nunca desapareceu das páginas da história. Mesmo sem a linhagem messiânica de Israel, Deus reservou para ele uma grande nação. No entanto, a rivalidade entre os descendentes de Isaque e Ismael perdura até hoje, em um conflito que ultrapassa o terreno físico e adentra o espiritual. A verdade por trás desse conflito secular é muito mais do que uma disputa territorial. O conflito no Oriente Médio, de raízes tão profundas, não será resolvido por diplomatas, acordos políticos ou potências estrangeiras. O que estamos testemunhando hoje é o cumprimento de profecias que remontam às páginas mais antigas da história sagrada. Não se trata apenas de Israel e Palestina, mas do destino de nações inteiras, cujos caminhos já foram traçados pelo próprio Deus. O Oriente Médio, palco de tantas batalhas, será também o cenário de uma paz jamais imaginada. Uma paz que só será instaurada pelo Príncipe da Paz, Jesus. Ele voltará, e quando o fizer, não haverá espaço para dúvidas ou acordos frágeis. A verdadeira reconciliação começará quando Israel finalmente reconhecer aquele que eles transpassaram. Esse será o momento em que as nações ao redor, incluindo o Egito e a Síria, também se curvarão diante do plano soberano de Deus. E então, o mundo inteiro será impactado. Mas será que estamos preparados para esse momento? Estamos prontos para ver o desfecho dessa história que começou há milênios? Se você se sentiu tocado por esta história e quer aprofundar sua caminhada com Deus, convido você a conhecer meu e-book devocional, 40 Dias com Deus, a jornada para um novo eu em Cristo. Este material foi cuidadosamente elaborado para guiá-lo em uma jornada de reflexão e renovação espiritual. Em 40 dias, você terá a oportunidade de explorar as Escrituras de maneira profunda, transformar suas práticas espirituais e experimentar um relacionamento mais íntimo com Deus. Acreditamos que cada dia é uma nova oportunidade para crescer e se aproximar de Deus, e nosso e-book pode ser o recurso que você precisa para dar esse próximo passo. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixado para adquirir seu exemplar e começar hoje mesmo essa jornada transformadora. Ao investir em sua espiritualidade, você não só contribui para o crescimento pessoal, mas também apoia o trabalho do nosso canal, permitindo que possamos continuar oferecendo conteúdo de qualidade. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe também um comentário sobre o que achou do vídeo ou com suas dúvidas. Terei um enorme prazer em lhe responder abaixo. Agora vou ficando por aqui, que Deus lhe abençoe. E até a próxima.